Os homens e mulheres pós-modernos, variadas dimensões de sua existência. Neste cenário, a obra do sociólogo Zygmunt Bauman pode nos fornecer um diagnóstico das inúmeras faces de nossa sociedade paralisada pelo medo. A série O Diagnóstico de Zygmunt Bauman para a Pós-Modernidade reflete sobre o despertar do sono da modernidade, a crença na razão e na vida administrada. Discutem a pós-modernidade em seus variados aspectos os filósofos Franklin Leopold Katarina Koltai e o cientista da religião Frank Uzarsky. No programa de hoje, o filósofo Luiz Felipe Pondé faz um resumo das grandes diferenças entre a modernidade e a pós-modernidade, a partir da reflexão sobre a obra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Talvez uma das melhores formas de compreender o ser humano é que é um animal que não tem solução, né? Talvez essa é uma das intuições fortes do pensamento do Bauman, é que nós parecemos estar anos-luz da ideia de solução. Só que a consciência de estar anos-luz da ideia de solução é já parte da capacidade de você ser um ser inteligente, né? É interessante porque ao longo da história, se você começa nas religiões, depois você vai para a filosofia, você vai para a educação, né? Se a gente pensa no projeto platônico lá da Paideia, que origina, é o avô da ideia de educação, a gente percebe que nós sempre pensamos, afinal de contas, por que a gente está aqui? A gente pode até imaginar o nosso ancestral, né? Um macaco, uma macaca, lá na caverna, depois que eles comeram, depois que eles transaram, os macaquinhos dormindo, a gente pode até imaginar eles olhando para o céu do lado de fora, vendo à noite as estrelas, vendo a lua e começando a se perguntar, vê se não dá para você se colocar no lugar desse macaco, dessa macaca, e o que é isso que está aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Será que alguém mandou eu vir para cá e não está me contando isso, né? Ou será que eu estou aqui simplesmente por acaso, né? E essas questões provavelmente começaram a povoar a mente dos nossos ancestrais peludos. E uma questão essencial também é, imagine quando o primeiro ou a primeira percebeu que o seu parceiro ou sua parceira foi dormir e não acordou mais, né? Ele deve ter batido na parede da caverna, assim, se perguntado, mas o que aconteceu? Por que ele não acorda? Por que ela não acorda? Então, assim, o ser humano é um ser obcecado por essas questões. Essas questões, elas estão entrelaçadas com o dia a dia. Você pode ser tomado por um problema desse de manhã, quando você acorda. Você vai tomar café, você para na frente do espelho, no banheiro, e naquele dia você vai fazer um exame radical que vai dizer se você tem ou não uma doença X, e aí você está no lugar do macaco e da macaca. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho uma agenda cheia para esse dia, mudar toda a minha agenda daqui para frente. É esse tipo de questão, né? Estou dando um exemplo bem escatológico, assim, bem trágico, que está na raiz do que a gente poderia dizer que a angústia de que parece que tem alguma coisa errada com ele, né? A começar pelo fato de que a gente devia viver mais do que vive, ter mais saúde do que tem, odiar o que não é bom, e, por exemplo, finalmente encontrar aquela pessoa com quem você pode viver para sempre e eternamente feliz com ela. A tal da pós-modernidade, que é um pouco o foco do que a gente está falando, a pós-modernidade, o nome pós-moderno, ele começa a circular mais ou menos no começo da década de 80, né, na filosofia, e ele começa a circular, tem um filósofo chamado Jean-François Lyotard, que ele define a ideia de pós-modernidade como a recusa de narrativas longas sobre as coisas. A consciência pós-moderna, que é um termo que o Bauman usa muito, a consciência pós-moderna, ela é, antes de tudo, a consciência de um fracasso. Qual é esse fracasso da modernidade? Que ela nos prometeu. Só que o problema é o seguinte, é que não é que a modernidade acabou na terça-feira e quarta-feira de manhã começou a pós-modernidade. Não é, a ideia não é essa. O que é essa consciência pós-moderna? Que, ao mesmo tempo, para o Bauman, ela é uma espécie de despertar maldito de um sonho colorido, né? De um sonho na causa e efeito e tudo mais.
Então ela é, ao mesmo tempo, um despertar de um sonho para uma espécie de pesadelo e, ao mesmo tempo, ela é, o Bauman vai dizer, e é interessante porque qual é o fenômeno social que ele vai pegar para descrever o problema da modernidade? Que eu receito para qualquer um que queira começar a leitura do Bauman, o fato de que é uma teoria, na realidade, que já foi avançada pela Hannah Arendt, aquela filósofa, né? Que é a teoria de que no Holocausto, no extermínio, trabalharam pessoas normais, não monstros ciganos, mas pessoas normais que trabalhavam no extermínio e depois iam para casa, rezavam, jantavam, de repente, se fosse hoje, viam televisão, se emocionavam com uma novela, faziam amor, contavam historinha para o filho, perguntava para a mulher ou para o marido como é que foi a criança na escola hoje. Quer dizer, pessoas que você poderia encontrar na rua normalmente. O que o Bauman identifica é que a preocupação com a administração da vida, que caracteriza a modernidade, ela parece distanciar o ser humano da reflexão moral. Você se preocupa com a ideia de eficácia. Você está preocupado em resolver problemas. Você não pode, de repente, colocar no meio uma questão
essa perspectiva, ela, como diz carro, então você para de ser só uma perspectiva pós-moderna para se transformar num habitat pós-moderno. O que é a modernidade, afinal de contas? Que ele chama de sólida. O que é a modernidade? A modernidade é um momento, grosso modo, que começou mais ou menos em 1500, carregada nos braços, né? Ela foi carregada nos braços pela crença na transformação do mundo através da ciência, né? Na crença da transformação do mundo através da racionalidade. Então a modernidade, situada mais ou menos por volta de 1500, e com isso a gente tenta catar os primeiros trabalhos de gente como Copérnico, depois Galileu, Francis Bacon, né? Esses sujeitos aí. E a modernidade, ela atinge a sua maturidade, de certa forma, no século XIX. No século XX, ela já começa a viver o seu pesadelo total, em que você encontra intelectuais que acreditam que descobriram a fórmula de como a história anda, a partir das relações de troca de mercados pós-modernos. Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma mercadoria. Mas não sobrou para mim a ideia de que eu detenho a fórmula de deixar de ser mercadoria graças a uma classe social que um dia vai quebrar esse jogo. Né? A gente continua, a gente percebe que está no lugar da mercadoria, mas o que falta para nós é a fé, a crença de que a fórmula de transformação, de sair dessa situação, essa fórmula caducou. Se você pega no Freud, que é outro cara que ajuda a enterrar a modernidade, a razão, de certa forma, né? A ideia de que se você fosse o que o Freud usava, né? Jogar luz sobre o inconsciente, e de que você ia se tornar um ser consciente robusto, que você ia conseguir... Quer dizer, o próprio Freud, quando você lê, já vê que ele não acredita muito nisso. Mas assim, né, lá a partir de 19, mais ou menos, a coisa começa a ficar ruim para esse lado, 20. Mas assim, ele... A gente, hoje, na realidade, a gente sabe que, de repente, você passa 30 anos fazendo análise, identifica um outro problema, mas à medida que o tempo passa, você vai identificando mais problemas e as fórmulas iniciais começam a se transformar em outros problemas e aí você vai trocando de lugar para lugar. Eu espero que vai ficando claro para vocês essa ideia de movimento, né? Nós temos tantos especialistas em tudo que hoje o nosso problema, a gente precisa de especialistas que nos ajudem a identificar quais são os especialistas que de fato merecem ser especialistas. Mas a quantidade é tão grande que a gente também tem uma divisão entre os especialistas que avaliam os especialistas. Então você acaba ter como ideia de identidade é a noção de estilo. Você é o que você veste, você é o restaurante que você frequenta, você é o tipo de amigos que você tem, você é o livro que vem você com ele na mão, né? Isso já é uma identidade mais chique. Né? Você é a praia que você frequenta, né? A praia que você frequenta pode, de fato, queimar o seu filme em determinados lugares, a ponto de você esconder, não contar que você vai para ela, certo? Então, essa noção de estilo trabalha a diferença entre uma noção mais profunda, pesada, que seria personalidade. Quem quer ter personalidade? Personalidade é trauma. Eu não preciso de personalidade. Travel light. Eu gosto de viajar leve. Né? Então, assim, quem quer personalidade, trauma, memória, isso tudo cria problema. Memória são as boas, né? Que me ajudem a melhorar a minha autoimagem para mim mesmo, para me ajudar a passar de um dia para o outro. A modernidade, essa sólida, que ele chama de sólida, então ela vai desaguar numa crença de um estado racional e capaz de resolver os problemas. Tem alguns lugares que vivem o desespero com o estado da modernidade sólida hoje, né? Que tinha esperanças que a gente teria encontrado um estado que seria ativo, funcional, racional, e hoje a gente tem o conto dos burros d'água. Mas o que ele está falando é que a modernidade sólida ela é caracterizada por uma noção de estado organizado, um estado que garantiria a qualidade de vida das pessoas e um capitalismo civilizado e sob controle do Estado. Né? Um capitalismo que trabalhasse associado à ideia de que, de fato, o capital é capaz de produzir riqueza, uma hora o capital vai sobrar para todo mundo, né? Todo mundo vai
direito. Por uma razão muito óbvia, nada funciona direito. Né? Então, assim, mas essa ideia da qualidade da relação, ela não é só voltada para a própria relação interna. O cidadão contemporâneo, ele sabe que quando ele está dentro de uma relação, existem outras oportunidades. Estou falando de alguma coisa como você podia ter uma relação e, de repente, acontecer acidentes de percurso. Né? Nós estamos falando de uma outra coisa. Nós não estamos falando de você ter filiais, como algumas pessoas falavam antigamente. Nós estamos falando de você não ser só ter franchise, na realidade. Né? Você tem um escritório muito pequeno, enxuto, trabalha você, o computador e alguém junto com você para te ajudar, de repente, se você precisar, e o resto é franchise. E você administra o nome. Eu acho que uma das coisas que o Bauman mais nos ajuda, e eu tenho tido essa experiência discutindo questões assim, é porque, às vezes, a gente tende para uma ideia que é a seguinte: oba, hoje é tudo muito rápido, sabe? Oba, de uma forma muito fácil. Oba, hoje a gente pode aperfeiçoar continuamente. Você não pode ser aperfeiçoado continuamente. E nem para sempre. Chega uma hora que você dá defeito. Né? E você começa a dar defeito antes do defeito final. Na realidade, o defeito se instala aos poucos. Né? E aí, você começa a correr atrás da funcionalidade total e o mercado da vida, né, demanda de você eficiência em todos os níveis. Eficácia e rapidez em todos os níveis. Então, o que eu acho interessante esse diagnóstico do Bauman é porque ele nos ajuda a tomar cuidado com um pouco dessa ingenuidade diante de que, na realidade, hoje você consegue ser você.com, sabe? Você.com, e que isso, de fato, é uma fórmula que vai funcionar a todo custo. Basta pensar na consistência das coisas que tem .com do lado. Elas existem hoje, amanhã não. Né? E o próprio sistema que operacionaliza o .com já é o problema. Hoje ele existe, amanhã não. Então, digamos assim, o próprio alta velocidade. Né? Então, assim, é nesse sentido que quando você começa a perceber as coisas dessa forma, só que ela começa a se instalar em você, antes de tudo, como mal-estar. Ambivalência, ele descreve isso num livro muito interessante chamado Modernidade e Ambivalência. E nesse livro, na realidade, ele está discutindo o relativismo. Né? O tal do relativismo moral, o relativismo cultural. Afinal de contas, tudo é relativo? Até que ponto eu aguento que tudo é relativo? Né? Não posso espancar mulheres nigerianas, isso eu preciso ir lá na Nigéria e ensinar os caras a se comportar como gente. Mas para fazer isso, eu tenho que levar comigo o meu pacotinho ocidental de valores. Afinal de contas, eu sou relativista ou não? É muito bonito você falar de relativismo quando você é uma tribo indígena totalmente diferente da gente. Aí é tranquilo. Você vai lá, coloca na lupa, né? Você olha todas as crenças. Tribo X acredita que quando dança, chove. Você, um antropólogo pós-moderno, né? Você, que não acredita em absolutamente nada, é um dos dramas do pós-moderno, porque o moderno acreditava em alguma coisa, na razão. Olha aí. Ele acreditava que o mundo estava caminhando para alguma coisa, que o mundo estava andando numa direção. O pós-moderno, a consciência pós-moderna, quando olha o mundo, por isso a metáfora do deserto ou do inverno, ele olha, é um espaço vazio. Você pode andar para qualquer lado, porque qualquer lado vai dar em algum lugar e nenhum dos lugares é necessariamente melhor do que qualquer outro. Então você pode andar para qualquer lado, não existe aquela coisa de que você está andando em direção a alguma coisa qualquer, no mundo ocidental europeu, Deus e seus avatares. O moderno, uma característica dele, né? Ou você, como diria o Nietzsche, na realidade é um covarde que não consegue encarar o fato de que você não tem nenhum sentido para viver, então você fabrica um ente que te ama incondicionalmente. Uma das formas de você definir uma consciência pós-moderna bem ajustada é a consciência de que você queria muito ser amado incondicionalmente, isso simplesmente... E na medida em que tudo é condicionado, parece que alguém está te roubando no jogo. Não dá um desespero enorme você imaginar que todo o amor que tem por você é condicionado? A razão nesse momento
Sabe como ela é? Ela é mais ou menos como você se afogando na areia movediça e tentar você mesmo salvar você, puxando você pelos cabelos. Imagina características do que se constitui a consciência pós-moderna. Mas, ao mesmo tempo, o pós-moderno não é aquele, a consciência pós-moderna não é aquela que eu encontrei Jesus. E a partir de hoje, a minha vida mudou. É claro que isso existe. E quem é que pode dizer por aí que Jesus não existe? Eu digo Jesus como Deus, né? Claro. Mas assim, porque a religião é uma das coisas. Esse é o último tema quente do Bauman. Religião. Né? Assim, por quê? Porque uma das crenças da modernidade é que acabava esse negócio. Freud chamava a religião de ilusão. Outros chamavam de ópio do povo. Outros chamavam de ressentimento. Outros chamavam de projeção do que há de melhor no homem que acaba paralisando ele. E o fato é que muita gente está ficando religiosa de novo.